Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É veiculada essa liturgia na Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro, em suas celebrações. Liturgia de 3 de junho de 2021, quinta-feira, Corpus Christi, Corpo e Sangue de Cristo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, a sequência, que é facultativa, o creio, o prefácio próprio e ofício da solenidade. Antífona da entrada. O Senhor alimentou o seu povo com flor do trigo e com mel do rochedo saciou. Salmo 80, versículo 17. Oração do dia. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 24, versículos do 3º ao 8º. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 116, versículos do 12 ao 13, 15, 16bc ao 18, refrão 13. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Repitamos: elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Repitamos: elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Segunda leitura, leitura da Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 15. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna.
De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos uma sequência aqui, de forma breve. Eu não vou cantar, vou apenas falar para vocês, porque eu não tenho ciência total de como é esse rito. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade e piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Agora a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Trecho de João 6, versículo 51. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 14, versículos do 12 ao 16 e 22 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de ter cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini,
da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O sangue da aliança, Marcos 14, versículos do 12 ao 16 e 22 ao 26. Quando se aproximava a invasão de um exército poderoso, o perigo iminente levava as tribos nômades do deserto, até então isoladas, a se aliarem em uma atitude de defesa. Os dois chefes partiam um cavalo em duas metades e passavam entre as partes sangrentas, como a dizer: se eu não cumprir minha parte na aliança, podes fazer comigo o que fizemos com este animal. No Gênesis, um ritual semelhante é celebrado entre Deus e Abraão, selando a aliança entre Deus e seu povo, conforme Gênesis 15, versículos do 9 ao 17. Em outras celebrações arcaicas, o sangue de um animal era aspergido sobre a assembleia reunida como rito de purificação. A melhor carne era queimada em sacrifício e o restante era distribuído ao povo, que assim entrava em comunhão com a divindade. As duas partes envolvidas no ritual tornavam-se aliados de sangue. Era como se formassem um só povo, pois passavam a ser mutuamente comprometidas com todas as dificuldades e desafios que afetassem uma das partes. O evangelho de hoje nos situa no meio de uma celebração que, a princípio, parecia apenas uma ceia pascal judaica. No entanto, Jesus surpreende os seus discípulos ao quebrar o cerimonial e pronunciar as palavras da primeira consagração eucarística da história: isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Um corpo dado, um sangue derramado. Na verdade, só no dia seguinte, a Sexta-feira Santa, Jesus seria sacrificado no Calvário como vítima de salvação. No entanto, já na véspera, na quinta-feira, ele antecipa de modo sacramental, isto é, por meio dos sinais do pão e do vinho, aquilo que seria evento histórico no dia seguinte. E as palavras do Senhor deixam claro que ele tem consciência de estar dando formato definitivo à aliança entre Deus e os homens, tantas vezes tentada no passado. Com Noé, no Gênesis 9, versículos 8 e seguintes, com Abraão, Gênesis 17, com Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 11c a 16. Desta vez não há vítimas animais, mas o sangue que deve correr é o próprio sangue do Cordeiro. A igreja recebeu a Eucaristia de Cristo, seu Senhor, não como um dom, embora precioso, entre muitos outros, mas como o dom por excelência, porque dom dele mesmo, da sua Páscoa na humanidade sagrada e também da sua obra de salvação. Esta não fica circunscrita no passado, pois tudo o que Cristo é, tudo o que fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina e assim transcende todos os tempos e em todos se torna presente, conforme está na Eclésia de Eucaristia 11. Em cada Eucaristia, a Igreja atualiza, isto é, traz do passado para o presente de modo real e eficaz aquele mesmo sacrifício de Jesus, repetindo seus gestos e palavras. E o fiel sabe que está mais uma vez presente à montanha do Calvário. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Ao Cordeiro louvor, honra, glória e poder. Apocalipse 5, versículo 13. Agora vamos ao santo do dia, depois de toda esta explanação sobre o dia de Corpus Christi, corpo e sangue de Jesus por nós. Agora temos um santo do dia também, aliás, são vários santos. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza,
missionário redentorista que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizá-la à vontade para evangelização, para salvar os nossos irmãos perdidos. Há muitos irmãos que não professam fé alguma, né? Irmãos que são ateus, mesmo aqueles que são batizados, são religiosos, mas que não cumprem mais os rituais, não vão à igreja. Então vamos passar essa mensagem de evangelização gratuitamente. Acessem meus endereços eletrônicos: canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. 3 de junho é dia dos santos São Carlos Luanga e companheiros. O catolicismo penetrou vagarosamente na África. Em Uganda temos testemunho de Carlos Luanga e seus companheiros. Este homem era pajem do rei Mwanga e professava a fé cristã. Entretanto, o rei decidiu acabar com a presença cristã em Uganda. Ele próprio matou um pajem cristão, usando este sinal como aviso aos outros que professavam a fé. Segundo o chefe dos pajens, Carlos Luanga, reuniu todos eles e fez com que rezassem juntos. Batizou os que ainda não haviam recebido o batismo e se prepararam para um final trágico. Nenhum destes jovens, cuja idade não passava de 20 anos, alguns com até 13 anos de idade, arredou o pé de suas convicções e foram todos encarcerados na prisão de Namugongo. Carlos Luanga morreu primeiro, queimado vivo, dando a chance de que os demais evitassem a morte, renegando a sua fé. De nada adiantou, e os demais cristãos também foram mortos, sob torturas brutais e alguns queimados vivos. 22 pajens foram condenados à morte e cruelmente executados. Os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920. Carlos Luanga foi declarado o padroeiro da juventude africana em 1934. Reflexão. O povo africano talvez tenha sido o último a receber a evangelização cristã, mas já possui seus mártires homenageados na história da Igreja Católica. A maior dificuldade foi mostrar a diferença entre os missionários e os colonizadores. Aos poucos, com paciência, muitos nativos africanos foram catequizados. A fé cristã cresceu no continente negro e hoje o cristianismo desponta como uma das grandes religiões daquele continente. Oração. Deus Todo-Poderoso, que destes aos mártires Carlos Luanga e seus companheiros a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Creia, acredite. Se for para o seu bem, Deus providenciará. E eu clamo do aramaico, o dialeto de Jesus, Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes e evangélicos. Ou Maranatá, como dizemos nós católicos. Não importa, porque todos somos cristãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. O Senhor vem. Um dia ele vai voltar. Então, temos que nos arrepender de nossos pecados para sermos salvos no julgamento final de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Reconcilie-se com Deus. E quando Jesus voltar, vai nos introduzir na vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude e viveremos semelhantes a anjos. Shalom Adonai, a paz de Deus.